Olá galera do Bonsai, sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ver sobre substrato com osmocote, ou seja, osmocote incorporado no substrato. Lembram do vídeo que nós vimos lá, substrato de evolução, utilizando adubos orgânicos? Hoje nós vamos ver sobre substrato de evolução utilizando o osmocote e falar sobre este adubo que talvez você desconheça algumas características e algumas maneiras de se utilizar este adubo. Não sei se você sabe, mas você sabia que o osmocote é um adubo que foi fabricado para incorporação no substrato e não a utilização na superfície? Você sabia disso? Pois então, você vai ficar sabendo hoje e nós vamos aqui elaborar também um substrato utilizando o osmocote incorporado neste substrato. Será que isso vai fazer mal para as plantas também? Por que vamos incorporar o osmocote no substrato? O osmocote, galera, é um dos adubos químicos melhores que existe no mercado para o cultivo do bonsai, para vários outros cultivos também, orquídeas. Por quê? Ele é um adubo muito completo, mas atenção! Isso nós estamos falando sobre o osmocote 15-9-12, ok? Porque o 15-9-12 é o único que tem em sua composição micronutrientes, que são aqui, ó, boro, cobre, ferro, manganês, magnésio, enxofre, molibdênio e zinco. A falta de algum desses micronutrientes no solo vai fazer com que a planta não consiga absorver ou metabolizar de forma adequada os macronutrientes, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, ok? A composição 15-9-12. Existe também no mercado outros tipos de formulação do osmocote, 14-14-14, né? Eu desconheço outras formulações, mas entram em um outro âmbito, ok? Mas todos eles, se chamou osmocote, ele foi feito para ser incorporado no substrato. Por que incorporado no substrato? O nome já diz, osmocote. Ele age por osmose. As cápsulas deste adubo, né, elas absorvem a umidade presente e quando elas estão muito cheias, elas murcham um pouquinho e elas liberam esse líquido presente dentro delas, fazendo com que a planta absorva. E também existe a raizinha vai lá perto da cápsula, ok? E absorve esse líquido às vezes sem essa cápsula precisar vazar. Que é uma coisa diferente do que acontece quando nós colocamos na superfície. Existe essa diferença, porque quando colocamos na superfície, essa osmose, né, entre o ambiente da cápsula e na superfície é diferente do que a osmose que é encontrada quando o osmocote é incorporado dentro do substrato, ok? Agora, Diogo, é errado eu colocar por cima ou colocar por dentro? Como que eu posso fazer isso? Todas as maneiras são boas de se usar, ok? Só que quando nós fazemos um substrato que a nossa planta está apta a se evoluir, quando nós estamos utilizando, por exemplo, a técnica do vaso de evolução, que é uma matéria interessantíssima da nossa escola de bonsai. Se eu estou utilizando essa técnica e incorporando este adubo a cada vaso de evolução subsequente, esse vídeo está bacana, hein? Mandar um abraço aí para o Viking, que gosta das palavras eloquentes. Né? Se nós estamos aí utilizando o vaso de evolução com vasos subsequentes, o que vai acontecer aqui? Nós vamos estar incorporando este adubo a cada vaso que nós vamos utilizar para a evolução da nossa planta. Agora, Diogo, quanto de adubo eu vou utilizar
a cada vaso deste de evolução. Vou colocar ali, retirar uma muda do berçário e colocá-la em seu primeiro vaso de evolução e falar para vocês sobre essa questão de quantidade, mas não pula os 10 segundos, presta atenção em tudo que vai ser falado para não ficar dúvidas depois, ok? Então bora lá para o nosso transplante e a quantidade a ser utilizada. E antes que eu me esqueça, pessoal, eu já vou deixar aqui o aviso. Meu amigo Dória Nashi pediu aí para estar divulgando esse evento que vai estar acontecendo em São Paulo. O 23º Festival do Japão, que vai estar acontecendo no São Paulo Expo, dos dias 15 a 17 deste mês agora. Tá aí o folder para vocês darem uma olhada, se você estiver por perto e quiser ir visitar, né? Vale a pena participar deste evento, ok? Fica a dica para vocês aí. Veja bem ali, ó, estou com várias mudas de ficus ali no berçário e eu vou estar passando elas aqui, ó, para o seu primeiro vaso, ok? Cada vaso desse aqui, galera, desses menorzinhos, eles têm 1 litro de substrato, ok? Em média, vasos de 1 litro, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou estar pegando aqui o meu substrato, ok? Ó, 1 litro de substrato. Ok? E vou estar colocando aqui. Para cada litro de substrato, eu vou estar colocando 1 colher de sopa de osmocote, ok? 1 colherzinha de sopa de osmocote, coloquei aqui no meu substrato. E o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar misturando este osmocote aqui, certo? Vou pegar o meu substrato, voltar para o vaso, vou pegar aqui a minha muda, deixa eu escolher aqui uma muda, vou estar fazendo aqui um pequeno trabalhinho na minha muda, retirando algumas raízes que eu não vou estar utilizando. Se eu quiser, eu posso até fazer uma aramagem na minha muda aqui, ó, ok? Mas eu não vou estar fazendo isso não, para a gente não perder o foco do vídeo. Coloquei minha muda no vaso, com as suas raízes aqui distribuídas, e vou estar completando aqui, ó, com o meu substrato, que foi a conta da minha planta aqui, ó. Digamos que seriam várias mudas que eu fosse transplantar. Então, de acordo com a quantidade de substrato que eu estou utilizando, seria a quantidade de adubo que eu estaria incorporando nesse substrato. Diogo, se eu quiser colocar mais, eu posso? Vamos falar sobre isso. O osmocote é um adubo tão interessante que se eu quisesse estar colocando ali até 4 colheres de sopa para essa planta, isso não vai matar a minha planta. Essa é uma característica muito boa do osmocote, que ele não causa superadubação, porque ele libera os seus nutrientes aos poucos. Ele não dá aquela carga de uma vez ali no substrato. Então, se eu quisesse colocar até 4 colheres, eu poderia. Mas neste caso, que é o caso daquela muda ali que ainda é jovem, eu vou estar utilizando no meu primeiro vaso de evolução apenas uma colher de sopa. Isso vai ser mais que suficiente para estar nutrindo ali a minha planta em seu estágio inicial, né? Com macro e micronutrientes e dando a ela força para que a cada vaso subsequente que eu estiver colocando a minha planta, ela esteja sempre o máximo possível engajada para estar recebendo. O meu substrato ali é de 1 litro, né? Meu vaso de 1 litro. Digamos que ela vai para o seu segundo vaso de evolução, para um vaso aí de 3 ou 4 litros. Eu posso estar aumentando um pouco essa minha carga de osmocote. Como, por exemplo, se ela for para um vaso de 4 litros, eu posso, ao invés de eu colocar 4 colheres de sopa neste vaso de 4 litros, eu posso estar colocando 6 colheres de sopa, já subir um pouco a mais. Por quê? A minha planta já vai ter uma carga de raízes, já vai ter um pouco mais de força e resistência para poder se alimentar. Se a planta não tem muitas raízes, que é o caso dessa, que está saindo do berçário agora,
Se ela não tem muitas raízes, não adianta eu querer dar para ela um pratão cheio, né, de osmocote se ela não vai se alimentar. Esse adubo vai ser perdido e é um adubo caro também. Se não me engano, deve estar aí na faixa de 60, 70 reais o quilo para estar se comprando barato o osmocote, ok? Então, eis aí essa dica. E uma pergunta também, Diogo, se eu utilizei o osmocote no meu substrato, eu posso estar adubando a minha planta depois? Pode e deve, mas é preciso esperar essa planta se estabelecer um pouco. Por exemplo, plantei aqui, digamos que depois de mais ou menos de 2 meses a minha planta se estabeleceu, criou suas raízes, então eu posso e devo, e é preferencial nós estarmos utilizando um adubo orgânico. Temos o Bokashi BSM, que eu estou falando muito dele ultimamente, que vale a pena experimentar aquele adubo, mas digamos que você tem aí uma torta de mamona, uma farinha de ossos, vamos ter um vídeo legal sobre isso também daqui a alguns dias, né? Então eu posso estar adubando a minha primeira adubação com um adubo orgânico, que vai ajudar neste meu solo também, na microbiota do meu solo, vai enriquecer o meu solo e posso estar utilizando até mesmo osmocote também por cima do substrato posteriormente. Mas isso é um assunto para mais uma outra aula, para uma aula mais longa, né? Essa questão de nutrição de plantas, principalmente com essa técnica do vaso de evolução, que nós traçamos um caminho, né? Traçamos aí um passo a passo para que cada vez mais a minha planta suba um estágio. É uma forma de cultivo excepcional, digamos assim, para estarmos fazendo com que a nossa planta cresça de maneira mais acelerada e chegue em um estágio de estilização, de refinamento, para depois trazermos de volta essa planta para o nosso vaso de bonsai, ok? Vamos dar uma resumida nisso tudo? O osmocote é um adubo que foi feito para a utilização dentro do substrato, ok? E para o meu vaso de evolução, para cada litro de substrato eu posso estar colocando 1 colher de sopa de osmocote incorporada nesse substrato e, além disso, eu posso adubar a minha planta normalmente com adubo químico ou orgânico por cima do meu substrato sem problema algum, ok? Este osmocote vai ser um fator importantíssimo dentro do meu substrato sendo incorporado aí, ok? O osmocote também, ele não foi feito para a arte do bonsai, ele foi feito para a produção de mudas, ok? Então fica também essa curiosidade aí sobre essa questão do osmocote. Beleza pura? Deixa seu joinha no vídeo se você gostou, não esqueça de seguir, né, lá no Instagram, link na descrição, Bonsai Sul de Minas lá, segue a gente lá, ok? Abraço fraterno, até o próximo vídeo.